Olha, eu queria, de alguma maneira, fazer um pequeno prólogo, pedindo assim para não contar isso aqui. É o seguinte, é a segunda vez que eu venho aqui, no ano passado. Talvez para essa vinda atual eu tenha me preparado mais. Da outra vez eu estava numa série de viagens, então dessa vez não. Mas eu queria começar agradecendo as chances, né, de um velho professor aí nos seus quase 50 anos de magistério estar conversando com todo mundo, né? E trazendo um pouco o que aprendeu durante essa trajetória. Só para colocar rápido, né, eu trabalhei com escola, ensino fundamental, né, fundamental 1, que a pessoa chama, lá, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, não tinha 9ª na época. Trabalhei com o ensino básico durante 20 anos, dando aula de matemática. Eu, ao mesmo tempo, dava aula na Universidade Católica de Santos, trabalhava com a disciplina de prática do ensino e isso me ajudava a ter um lado de reflexão também. Em um dado momento, em 89, depois de ter feito mestrado, estar no doutorado, surgiu a oportunidade de ir para Rio Claro, e essa oportunidade era radical. Eu teria que largar o ensino fundamental e básico, que na universidade eu teria que estar em dedicação exclusiva, eu não poderia ter outro emprego. Mas esse período trouxe a reflexão do velho professor de matemática para dentro da universidade. E nesse movimento, eu fui angariando pela vida milhares de pessoas amigas, né? E ontem, quando estava olhando, lendo o texto, eu vou usar os nomes que eu uso, tá? Eu comecei a me lembrar do Viola, comecei a me lembrar da Luzia, comecei a me lembrar do Tiago, da Carla, do Tiago lá, do Tiago Tonga, né, que foi meu orientando de doutorado. Todo mundo trabalhou comigo, né? Não, eles não foram meus orientantes, mas fizeram um curso. Eu não lembrava mais do Júlio, né, que tinha feito o curso, mas o Júlio também. Então, são as alegrias de ser um velho professor, se continuar na profissão vai ser. Então, eu agradeço muito, né, na pessoa das pessoas que eu enunciei, o fato de terem me trazido aqui para conversar um pouco com vocês. Em segundo lugar, nessa vida tribulada, eu passei por várias teorias, vários teóricos, passei por, desde o Piaget até chegar nos tempos atuais. Althusser, o filósofo e tal. Então, toda a questão estrutural, por exemplo, do estruturalismo, foi uma coisa, desde o estruturalismo pedagógico, piagetiano e daí por diante, até o estruturalismo filosófico, eu também penetrei nisso, né? Todo mundo passa por essa história, né? Por Marx, pelo estruturalismo marxista e daí por diante. Quando o nosso grupo lá em Rio Claro começou a fazer estudos de história oral, essa figura de fazer estudos de história oral me levou a parar um pouco para pensar quem é esse cara que eu estou entrevistando. Por que esse cara fala A, o outro fala B? Mesma época, mesmo ano, professor de matemática, por que um fala uma coisa e o outro fala outra? Por que as pessoas têm um cuidado enorme de falar verdades? O que eu estou falando é verdade, né? Então, começou a me incomodar essas duas coisas. Quem era aquele sujeito que eu entrevistava e essa coisa do que é verdade, né? Então, essas duas coisas começaram a me empurrar para a leitura dos pós-estruturalistas, e aí eu encontrei Foucault, aí eu encontrei Deleuze, isso lá em 99, tá certo? Bem já perto dos tempos atuais. E aí eu passei a estudar especificamente, inicialmente, Foucault, né? E no meio dos estudos de Foucault, a gente se encontra, quer queira, quer não queira, com Deleuze e Guattari, Deleuze e Sozinho. Não tem jeito, de conta. Eu trouxe, inclusive, para quem gosta de Foucault, só para mostrar, né, esse livro é meu livro de cabeceira. Por quê?
porque não é porque é o Foucault o nome, ele não escreveu assim, é que é uma biografia filosófica de Foucault escrita pelo Gilles Deleuze. Então você tem a síntese do pensamento Foucaultiano escrita, colocada por um filósofo extremamente atual, né? Desses dois, eu fui encontrar Nietzsche lá atrás, né? Então toda a minha cabeça virou ao contrário e respondeu de cara uma pergunta. Essa coisa de verdade está fora de qualquer possibilidade. A verdade depende do jogo de poder que eu estou inserido. Tá certo? Então, há uma verdade aqui, porque determinada pessoa que está exercendo o poder diz que isso é verdade. E eu faço mera aderência a isso. Ou sou sujeito a isso. São as duas hipóteses que a gente tem. Na hipótese da aderência, a pessoa está completamente abdicando da sua existência. Na ideia da submissão, está implícita que já não é tranquilo o fulano aceitar aquele jogo de verdade. Ele está se entendendo como eu estou submisso a isso. Eu não posso fazer nada, mas eu não entendo isso como tranquilo. Então, é desse sujeito que, na hora que o Viola mandou lá um e-mail dizendo que uma das coisas que a gente podia discutir era a ideia de sujeito, eu fiquei bem alegre e fui fazer um mergulho nessa questão. O que é o sujeito para o Foucault? Porque ele vira, pense bem, o sujeito é um conceito na teoria filosófica de Foucault. O que é um conceito? Um conceito é aquilo que a gente enuncia para operar com ele, usá-lo, né? Então, os conceitos operatórios, né, pelo menos o que eu entendo por conceitos operatórios, eles são fundamentais em qualquer filosofia. E nós temos que respeitar como estamos entrando. Então, para Foucault, a ideia de sujeito é fundamental. Então, o que eu vou falar hoje aqui, para evitar perdas excessivas com a minha oralidade, eu trouxe um texto, se o iPad deixar, escrito, né? Porque as costas do professor já não aguentam mais carregar computadores, né? Tem que ser uma coisa pequenininha. E eu escrevi para evitar, porque normalmente vocês devem ouvir algumas pessoas falarem. A carreira começa a falar, perde um pouco da coisa. Então, tem um início, né, em que essa primeira parte que eu agradeci a vocês, é ótimo, essa é sempre a educação, e aí eu vou tentar ler. Na leitura, a qualquer momento, eu vou fazer gestos assim. Gestos assim é quando a palavra está aspiada no meu texto. Quando a palavra está aspiada no meu texto, ela é um conceito. Quem o conceito bater e doer, pergunta ou anota no papel para a gente conversar depois. Tem muito conceito aqui, não são poucos, tá? Então, ninguém é obrigado a saber Foucault e saber o conceito como ele está usando. E aí a gente vai conversando. Na previsão dos nossos encontros quase natalinos, né, aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, desta semana me foi proposto para segunda-feira um tema, sujeito. Me prendendo ao que foi proposto, eu refiz um caminho de minhas leituras e estudos Foucaultianos que empreendi sozinho. Eu nunca tive professor que me desse aula de Foucault, então eu posso incorrer em erros, eu quero deixar isso claro. E em conjunto, posteriormente, com o meu grupo de pesquisa UNS. O grupo de pesquisa UNS tem esse nome, e os matemáticos dão muita risada quando eu falo, qual é o seu grupo de pesquisa? É o UNS. Que é nome, UNS? Porque a classificação é totalmente proibida em Foucault. A primeira regra é lutar contra qualquer política que tenta te rotular, te classificar, te colocar numa ordem. Então, o nome já é esse, porque não tem nome. A gente não está dando nome nem pista do que a gente faz.
somos uns lá que sempre estudam. Então, acabou. Tá certo? Então, o nome é esse. Esse grupo é registrado junto à pós-graduação vincular. Tá? E os nossos estudos lá começaram com a parte da arqueologia Foucaultiana, passaram para a genealogia Foucaultiana e terminaram nos últimos 8 anos com a ética Foucaultiana. Tá certo? Os nossos estudos arqueológicos e genealógicos e éticos, nós entendemos a separação que as pessoas normalmente fazem do Foucault, e a nossa total, nós não entramos numa discussão de história e de filosofia, isso é um absurdo, porque todos os sujeitos estão em todos os momentos, não existe só um sujeito que é um coitado da genealogia, o oprimido e tal. Ele é o fundamento para a pessoa poder se perceber ética. Marx já tinha uma frase lá atrás que dizia que o oprimido tinha que ser oprimido à máxima opressão para entender que ele era oprimido. Então, nesse sentido, o que a gente está tentando dizer é que, em momento algum, aquele cara lá não é muito oprimido. Né? Ele fala, isso é besteira, mas se fala. Né? A vida dele foi mais tranquila, ele não é oprimido. É óbvio que todo mundo está sujeito a modos de opressão. Tá certo? E de várias ordens, de várias naturezas diferentes. Tem algumas pessoas, né, que não percebem na naturalidade das suas falas, né, o jorrar de preconceito que sai das bocas de cada um. Né? Então, essas questões a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa fala, não, eu estudo ética, eu sou um sujeito ético. Chega em casa, mete a mão na mulher. Tá certo? Aliás, isso no marxismo era muito comum. Né? Não é à toa que o Rousseff foi internado numa clínica de louco porque espancou a mulher. Então, só para fazer o comentário dessa passagem. Então, nós começamos lá no Nascimento da Clínica. Nascimento da Clínica é um dos primeiros livros de Foucault, e é um livro que ele vai tratar, eu vou direto no assunto, só para não gastar tempo, ele vai tratar da instituição dessa coisa clínica durante o período da Revolução Francesa. Do período que uma grande maioria de médicos ou foi decapitado, ou foi mandado embora, coisas do gênero, sobraram poucos médicos. Então, como que faz isso? Como amplia, como dá assistência médica, estamos em guerra, tem gente morrendo, essa confusão toda. E no meio de um capítulo, tem uma coisa que chama muita atenção. Se levanta um deputado na Assembleia Constituinte e fala assim, a gente tinha que ir para a Suécia, ou Suíça, não me lembro direitinho, e estudar, porque lá tem um Instituto de Obstetrícia. E qual era o lema do Instituto de Obstetrícia? O lema era muito simples. Existiam damas que tinham que ter o melhor tratamento médico, e para isso o Instituto de Obstetrícia estudava aquelas mulheres que tinham filhos e não sabiam quem era o pai. Então, as experiências objetivavam o corpo da mulher, mas já numa categoria de classificação. Usando uma palavra, as mulheres de vida não muito regrada, ou porque tinham se apaixonado, ou qualquer outra, seriam consideradas por eles menos merecedoras de um bom tratamento, ou então, já seriam santas porque tinham ajudado santos a nascer, e mulheres santas. Então, nota que já nesse primeiro livro, o Foucault está explicitando um modo de subjetivação extremamente claro. A mulher está grávida, quer que o filho nasça, vai procurar um atendimento médico, ela vai procurar quem? Né? É um local gratuito, né? Os padres têm muito envolvimento com isso desde o início, mas o que eles estão fazendo lá? O modo de subjetivação que está agindo, por que ele está agindo? Porque praticando nessas mulheres não santas, né, eles aprendiam a ciência da obstetrícia e podiam atender melhor as santas. Tá certo? Então veja, o Júlio falou agora, o poder também é produtivo.
dentro de Foucault, a ideia central é que o poder produz aprendizagens, produz conhecimento, produz saber. Tá certo? Então, nesse caso, explicitamente, fica claro, produzir o saber obstetrício. Tá certo? Embora debaixo de um sistema. Em seguida, o Foucault vai se dedicar à história da loucura, que é uma grande obra dele. História da loucura no tempo clássico, e ele vai estudar como que o louco é inventado. E é interessante, eu vou pegar esse pedaço do livro que é interessante, em que ele vai afirmar com todas as letras uma coisa que os iluministas já afirmavam, que o culpado da loucura, no fundo, é quem inventou a normalidade. Porque até o século XVII não havia divisão entre loucos e normais. Quem inventa, a primeira invenção está lá com Descartes. Eu penso, logo existo. Então ele criou uma categoria de quem existe, aqueles que pensam, aqueles que são atapetados, atabalhoados, atacanhados, eles são não pessoas, são loucos, são outras pessoas, não pensam. Então, para tomar cuidado com as classificações, esse foi o modo de subjetivação da loucura. Até aquele momento, a loucura não tinha sido inventada. A ideia da não dos loucos e de outras coisas só vai ocorrer a partir daí. Separar o louco. Como eles não sabiam direito a diferença entre o louco, o punguista, o cara que roubava dinheiro na rua, na feira, a prostituta, um ladrão de casa, eles internavam tudo junto. Tá certo? Só no século XIX que um médico francês, muito triste com o tratamento que davam os loucos, quis ajudar os loucos inventando os asilos psiquiátricos. A história é cruel. O nome do médico era Pinel. Todo mundo hoje em dia fala que aquele cara tá Pinel. E é o médico que inventou o Instituto Psiquiátrico. É o próprio nome dele. Então, vejam que, de novo, o Instituto Psiquiátrico foi inventado para estudar, de novo, através do poder de internação, a cabeça do louco e criar uma ciência. Tá certo? Então, nota que desde o início o Foucault está falando isso. Esses são os primeiros livros. História da Loucura faz muito sucesso, foi altamente indicada, e é o doutorado de Foucault, porque foi publicada com um livro de história. Né? O Conselho Editorial que publicou a História da Loucura era do pessoal da História Nova. Né? Então, era Philippe Herrier, era Duby e todo o Legoff. Esses historiadores falaram, não, aqui tem uma história que é nova, nós vamos ter que apoiar e publicar. Com isso, o Foucault se tornou doutor. E aí ele vai escrever, aí, em seguida, indo rápido, a respeito da episteme dos séculos XVI até o início do século XX. E essa episteme ele vai chamar do solo epistemológico em que as teorias se movem. Para dar um exemplo rápido, até o século XVII, até o século XVIII, e meados do século XIX, nós tínhamos uma disciplina que muitos de nós escutamos, e no Brasil está cheio de escola que ainda usa esse nome, que são a história natural, que é a história natural, que era o que se praticava como ciência, né? História natural. O que era história natural? Era fazer desenhos de folhas, de plantas diferentes, fazer desenho de animais diferentes e ir montando coleções e dando um nome diferente. Tá certo? Essa era a atividade mais próxima que existia do estudo de vida, desenhar vidas, né, de animais. Posteriormente, tem uma irrupção do solo epistemológico que garantia a história natural. Com quem? Com Darwin. Darwin vem com a teoria da origem das espécies. Quando ele vem com a teoria da origem das espécies, se quebra todo o solo epistemológico em que se desenvolvia a história natural e ela passa a ser estudada como biologia, em que já vão se envolver na atualidade os estudos genéticos e outras coisas mais,
e que nós diferenciamos espécies pelo código genético e muito menos pelo desenho. Então, nas palavras e as coisas, é uma imersão no pensamento científico, um livro que vale muito a pena quem tiver um tempo dele, é muito bem escrito. Eu acho que só tem um livro que é paralelo em beleza a esse livro, que é um livro do... A Prosa do Mundo, alguém me ajuda, a Prosa do Mundo, da época, esqueci o nome, mas já vai. É um Marcel francês, mas eu já lembro o nome dele. A Prosa do Mundo é uma prosa em que ele tenta falar como que as pessoas fizeram a escrita, né? E o Foucault queria ter escrito esse livro, porque o tema dele era a prosa do mundo, a fala do mundo. Então ele não consegue, faz as palavras e as coisas, porque o outro já tinha sido publicado, e tem que dar um nome diferente. Então nós temos dois livros muito próximos, tá certo? Um de origem fenomenológica, mas muito bonito, que é a Prosa do Mundo, e outro do Foucault, que é As Palavras e as Coisas. Nas Palavras e as Coisas, o livro ficou mais conhecido pelo último parágrafo dele. No último parágrafo, depois do Foucault ter discutido com as pessoas, explicado, olha, o homem já não é mais aquela coisa que era quando Kant reposicionou a ideia de homem. Porque inicialmente o homem era homem porque pensava, então porque ele pensava era a imagem e semelhança de Deus. Então o homem existia porque Deus existiu. O Kant faz uma inversão, coloca, ó, Deus existe porque o homem existe. Então, nesse momento, aparece logo atrás o discurso do Nietzsche dizendo assim, Deus morreu. Porque agora é o homem que rege as coisas. Em segundo lugar, o Foucault começa a entender que também nesse final do século XIX, começam os estudos de antropologia, de sociologia, de psiquiatria, de neurologia e daí por diante. E ele fala assim, olha, o homem é uma figura recente, porque no século anterior Kant tinha inventado, e provavelmente de história muito curta. Por quê? Porque ele já estava mostrando que o homem, de um grande pensador das coisas, estava se tornando também uma coisa de estudo. Tá certo? Então, na hora que eu sou uma coisa, eu também sou um objeto. Na hora que eu sou um objeto, eu já não sou mais o homem, como enunciado por Kant. E aí é que cria-se a ideia de sujeito. Ou seja, um sujeito a modos de subjetivação. Né? Para facilitar um pouco, eu vou ler, né, para vocês os modos de subjetivação, que são, o modo de subjetivação e sujeito está tudo com aspas. Os modos de subjetivação são os modos em que a gente pode encontrar a operação formação de sujeito. Né? O sujeito sempre é sujeito dependendo do modo de subjetivação a que ele está colocado. O primeiro deles, a gente já comentou um pouquinho, são aqueles que querem aceder a uma ideia de ciência, né? Que seria, pegar gente, que seria da educação se a gente não tivesse o direito de sequestrar crianças legalmente, colocar confinadas na escola por um determinado tempo. Não ia ter ciência nenhuma de educação. Tá certo? O que seria da psicanálise, da análise, se o coitado do Pinel não tivesse inventado o asilo de louco? Então, o modo de subjetivação, primeiro, o mais natural, é quando meu corpo, eu inteiro, sou transformado num objeto de análise de outras pessoas, de outras coisas, então passa a ser objeto deles. Esse é o primeiro modo de subjetivação. É só ir no médico para entender o que é modo de subjetivação desse tipo. Eles sempre sabem tudo e a gente é estudo. Segundo, os que levam a cabo os processos de subjetivação, levam a cabo processos, práticas que dividem, que classificam, que normalizam. Né? Então, ao tentar entender, essa é uma coisa interessante. Há poucos dias eu estava discutindo com o senhor que cismava em falar que determinada pessoa era preta.
vamos com calma aí, né? Não se usa mais, a gente mudou um pouco, o preto está muito carregado, vamos mudar isso, com toda a educação do mundo. Ele falava assim, mas se eu voltar a falar negro, na minha cabeça ele continua preto. Ou seja, notem que a pessoa que divide o mundo em pretos e brancos, para ela sair dessa divisão, e, por exemplo, conhecer um amarelo ou um verde, é muito difícil. Né? Então, você tenta convencer o racista que ele não deve ser racista. Você tenta convencer o sujeito que é violento que ele não deve ser violento. Mas isso é absurdo. É só tentar convencer o machista que ele não deve ser machista. E daí por diante. Então, notem que as pessoas que tentam dividir em modos que nos dividem, que não nos juntam, o professor faz isso também, nós estamos fora. O mais inteligente da classe, aqueles que tiram nota 10, aqueles que tiram nota 0, aqueles a quem eu dou carinho, aqueles a quem eu apoio, os outros que eu escurraço, não quero nem conversar. O professor também faz isso. Ou seja, a escola também é um processo que está colocado no primeiro modo de subjetivação e no segundo. Ela procede os dois. Ela normaliza, ela classifica. Então, o segundo grande modo, ele é feito naturalmente. A gente nem sente, está no ar, está na cultura. Tá? O terceiro, né, eu peguei só para terminar o segundo. A gente normalmente vai falar o criminoso e o bom sujeito. A gente vai falar o louco e o normal. A gente vai usar as pessoas sempre numa lógica dualista, e essa lógica classificatória, mesmo que seja ternária ou maior, desde que classifique, não presta. Tá certo? Bom, o terceiro, eu vou pegar um caminho para uma coisa que eu vou voltar, que é a ética, mas quando o Foucault começa a escrever a história da sexualidade, ele tenta entender como é que os homens e as mulheres, desde a Grécia para cá, sempre se preocupou com o mundo ocidental só, se constituíram a partir dos discursos sexuais e se entenderam como sexualmente definidos em papéis de homem e de mulher. Então, na hora que eu tenho uma coisa que, obviamente, quando a gente fala assim, não classifiquem, não dividam e tal, a pessoa vai virar para o comum, não pode. Tem homem e tem mulher. Quer dizer, essa divisão vem lá desde baixo e tal, e como o Júlio falou, hoje em dia as pessoas que fizeram toda essa ideia de promover uma sexualidade hétera ao longo da existência do mundo, estão tendo que conviver com outras classificações. Tá certo? E, de novo, eu volto a dizer, não é porque são novas ou que compreendem mais pessoas que classificações são boas. Eu não gosto de classificação nenhuma. Então, né, eu acho que são sujeitos, são pessoas. E o problema da sexualidade dele é dele. Eu não tenho daqui de ficar colocando nome esse, nome aquele outro, em base à sexualidade dele. É importante eu falar, a Maria é uma pessoa que me fez pensar em tal assunto. É completamente diferente eu falar, a lésbica da Maria me fez pensar em tal assunto. Eu coloquei um adjetivo, cara, tal, ele cortou. Se eu falasse a hétero da Maria, pau, cortava também. Eu estou colocando a sexualidade da Maria no início da conversa, que vai falar da Maria. Então a gente precisa tomar determinados cuidados com classificação. Então, essa parte é a subjetivação enquanto poderosa maquinaria de classificação, separação e criação de dores, digamos assim, entre pessoas. Agora, a gente vai mudar um pouco, eu fiz aos poucos isso, então para me atrapalhar, mas como falar de sujeito hoje, na sociedade das antropologias dos cidades, nas sociedades que nós temos os entre-lugares, e temos sujeitos fragmentados ao extremo, não temos mais sujeitos únicos. Né? O que significa sujeito único? Ao mesmo tempo que eu sou massacrado, objeto de uma propaganda
que me subjetiva a comprar produtos da marca Apple, Samsung, chame o nome da máquina que quiser, eu sou sujeito da propaganda. Então, eu também sou um sujeito aos problemas da sexualidade da minha época, eu também sou sujeito às movimentações do capital. Então, eu não sou um sujeito submetido a um modo de subjetivação. Os vários modos de subjetivação distintos me fragmentam e me criam de formas diferentes. Então, nós já não temos mais um sujeito puro como nas 3 classificações anteriores. Então, qual a lógica de voltar a discutir sujeito hoje? Eu vou arriscar uma ideia, exatamente no mundo atual, é que nós estamos envolvidos numa rede brutal de subjetivação que nós nem percebemos de onde ela vem. Então, pegando exemplos, Facebook, internet, televisão, são maquinarias que nos dividem a cada segundo, né? Que buscam a nossa separação de um grupo para classificação, para poder mandar propaganda personalizada para você ser obrigado a consumir aquilo. Tá certo? Então, olhar hoje, já com um passo à frente, não mais os nossos modos só de subjetificação, nós vamos chamar de modos de objetificação do sujeito. Ou seja, qualquer um de nós nessa sala está objetificado por algo muito concretamente. Pode ser pela medicina, pode ser pela sexualidade, pode ser pelas suas escolhas de sapato, pode ser pelas suas escolhas de discurso político. Você está objetificado por isso. Ou seja, nós não reparamos mais, e não temos condições disso, de separar na cabeça da gente por que eu pensei aquilo, quando olhei aquele quadro, usando a imagem que o Júlio fez, por que eu pensei aquilo e não aquilo outro. O eu pensar aquilo hoje já está tudo contaminado por maquinarias de objetificação que me separaram há muito, né? Me classificaram há muito, então eu não recebo nada. Tá certo? É só pegar os algoritmos do Facebook para entender isso com clareza. Né? Pelo algoritmo do Facebook, você não consegue ter acesso a coisas que não se encaixam no teu perfil. Tá certo? Então, lá, todo mundo vai ser assim, assado, cozido, com frito. Do jeitinho que eu queria. Tá certo? Cada vez mais eu vou ficar com aquilo, pensando que é tudo de verdade. Então, hoje em dia, é tudo, aspas aí, algoritmo. Então, já não é mais modo de subjetificação, é modo de objetificação. Né? O homem, na realidade, está virando. Então, como que eu posso resistir a isso? E aí o tio Deleuze nos ajuda, observando a maquinaria Foucaultiana, para discutir o poder. Então, vamos discutir assim. Poder, de um lado, como falar, que nos objetifica, e do outro lado, como que eu posso resistir a isso? Ao mesmo tempo. Tá? Já começando a ensaiar um pouco para frente. A primeira propriedade do poder que é exercido sobre nós. Poder. Em primeiro lugar, poder nunca pertence a alguém. Isso é o primeiro erro. Colocar, nomear o poder. O poder é o Lobo, o poder é o Bolsonaro, não é. Não é. O poder é extremamente mais móvel. Ele não fica numa coisa. Ele não é propriedade de nada. Porque na hora que você vai para casa, você é o todo-poderoso dentro da tua casa, você exerce o poder. Seja sobre o cachorrinho, seja sobre a esposa, sobre o filho, sobre alguma coisa, você vai exercer esse poder. Tá certo? Então, primeira coisa, nunca pensar que o poder é algo solidificado, estratificado, impossível, que eu, no meu dia a dia, não possa mexer com ele. Eu posso. Tá? Segundo, a localização do poder é impossível. Exatamente por essa característica de não ter um que o detém, nós nunca sabemos quem nos detém. Então, por exemplo, vou dar um exemplo.
Por que o sistema terrorista funciona mundialmente e ninguém consegue prender um chefe? Eles não têm cabeça, eles têm uma ideia, eles se reúnem em células e cada célula programa suas ações e remete ao nome do grupo. Eles não têm comando, os nossos exércitos não dão conta, o nosso exército precisa ter o general, precisa ter o tenente-coronel, até chegar no soldado. Eles só têm soldados. Tá certo? Então, as ideias de poder, só para pegar o mundo atual, né, é o poder estatal de um lado, querendo convencer a gente que o terrorismo é um poder mau. Mas é um poder lutando contra um poder, um que está querendo ganhar o poder. Percebe? E isso daí a gente precisa tomar cuidado com as notícias midiáticas que sempre vão escolher um lado. Certo? Mas simples assim. Nem os Estados Unidos dão conta, em termos de exército, talvez o mais poderoso da Terra, eles dão conta de entender direito o movimento terrorista exatamente por conta disso. Ele é móvel, né? Ele não é parado. E é muito mais fácil para o movimento terrorista entender o movimento de poder do aparelho do Estado e atacar isso. Certo? Não estou defendendo o terrorismo, estou falando de não. Vocês vão falar, o maluco que aqui defendeu. A subordinação do sujeito. A gente sempre se subordina a um tipo de rede que nos convém. Aí é que está o eu gosto de falar com o fulano é uma boa pessoa, ele me entende e tal. Então, eu gosto das ideias dele, por isso que eu decido fazer coisas muito parecidas com a dele. Cuidado aí. Cuidado aí. Tá certo? Talvez você não esteja fazendo pelas ideias dele. Talvez você esteja fazendo pelo como ele diz, pelo como ele te agrada. Então, as redes de poder, eu tenho que ter um poder, eu, indivíduo, para resistir de que jeito? Olhando com a maior calma todas as pessoas que me puxam, todas as coisas que me puxam, e começar um autodesligamento. Isso aqui não me interessa, isso aqui é ruim, aquilo lá quem gosta é o Paulo, aquilo lá quem gosta é a Maria. Vamos separar isso. Tá certo? Deixar aquilo que o Nietzsche já preconizava, o nosso dentro separado do fora que quer constituir o dentro. Tá certo? Então, as afetações em Nietzsche são exatamente isso. O fulano que só se constrói através das afetações do fora. Todo mundo conhece isso. Todo mundo tem família, e na família tem o pai que é corintiano, o filho é corintiano. Tem a tia que tem também um filho, é meu primo, a tia é palmeirense, o filho é palmeirense. Será que é por acaso? Será que é? Não, não é. Não é porque o pai tem uma camiseta do Corinthians e chuteira quando o bebê nasceu. Por acaso o garoto virou corintiano. Então, tomar cuidado com essas redes que vêm por aproximação, carinho e tal, porque essas são as mais perniciosas. Você entra nesse jogo de poder, né, por amor. Essa é uma tragédia. Então, tomar cuidado com as redes e estar conectado onde elas agem. A modalidade todo mundo sabe, né? De um lado, desse bonzinho e tal, é o pai carinhoso que seduz o filho a ser corintiano, mas também tem uma outra máquina que todo mundo está vendo acontecer, que é a máquina jurídica, causando legalmente prisões, legalmente erros, quando na realidade a coisa parece que não é tão bem assim. Então, o aparelho jurídico existe exatamente para isso, para defender aonde o poder se exerce. Na hora que existe um poder, a primeira coisa que ele faz é criar uma legislação. O que a legislação faz? Ela cria uma cortina de fumaça de palavras, de leis, que escondem meus atos de poder. Tá? No Brasil, por exemplo, é para isso que se constitui ainda o decreto-lei que foi inventado pela ditadura militar. E nenhum presidente que passou até hoje, da ditadura militar até hoje, tirou.
Eles têm a maquinaria lá que diz que ele pode inventar qualquer lei a qualquer momento, um decreto-lei que tem que ser julgado pelo Senado em 30 dias, pela Câmara e pelo Senado em 30 dias. É a mesma maquinaria da ditadura. Está aí, funcionando até hoje. Então você vai dormir, a legislação é uma, você acorda, durante 30 dias está vigindo outra coisa legal em relação àquilo. Isso é um processo de autoridade suprema. Então, a legalidade, o serviço jurídico, o aparelho jurídico, as leis, eles só são um jogo de fumaça para você não entender, não está vindo daquilo. Por exemplo, rápido, quem é que senta na Agência Nacional de Saúde, que deveria ser o órgão que fiscalizava a saúde brasileira? Quem é que senta? Quem é que tem assento? Um de nós senta lá? Não sei. Um reitor da universidade também não sei. Um médico, talvez, da faculdade de medicina, tal, também não sei. Mas quem senta? Só dono de plano de saúde. Vai lá e vê a Constituição. A Unimed tem 3 ou 4 representantes, a AMIL tem não sei quantos representantes. Então, nós temos um Conselho Nacional de Saúde que deveria agir em nome da população para regular a saúde no país e que quem domina é dono de plano de saúde. Não há representação da sociedade. Então é óbvio que os planos sempre vão ganhar as coisas que tem que ganhar. Tá certo? Não há bondade nessa coisa. Tá certo? É uma legislação que vem da ANS. Bom, a ANS decidiu. Quem decidiu foi o dono do plano de saúde. Não foi a ANS nenhum. Bom, veja, como é que o Foucault vai sair de uma bagunça dessa? Em que parece que nós estamos no meio de uma rede e que não há nada que me salve. Ele, no final da vida, nos anos, início dos anos 80, final dos anos 80 até 84, ele se envolve na superação desse modelo de vigilância, de vigiar e punir, desde o livro dele famoso. E vai trabalhar com a questão ética do sujeito para o sujeito. E aí, isso ocorre, só para localizar, basicamente nos cursos do Colégio de França, de 79 a 84. Esses livros, que muita gente encontra na história da sexualidade, volume 2 e 3, o volume 1 é separado, então tem 3 volumes da história da sexualidade, mas o primeiro tem um objeto, os dois, o segundo e o terceiro, outro objeto. Estão em vários cursos. Curso como hermenêutica do sujeito, curso como governo de si dos outros, curso como, deixei até coragem da verdade, e vai por aí afora, ele vai discutindo a formação do sujeito. O que é esse sujeito? Mas não é mais um sujeito submetido a um modo de subjetivação exterior a ele. É o sujeito submetido a processo de subjetivação que ele próprio exerce sobre ele. Como? Trabalhando consigo mesmo, cuidando de si. É a inflexão ética do Foucault, baseada nos gregos, que trabalham com essa ideia de superação do poder de fora por um poder ético de dentro. Então ele vai lá buscar em Sócrates, na Grécia e tal, o famoso cuide de você mesmo, cuide de você. Né? Então o cuidado de si, que é talvez a expressão desse período, é o período de Foucault que eles assim, tem meio de você vencer isso. Veja as maquinarias que agem em você, veja as forças que agem em você, tentam te subjetivar ou te objetificar, vá se desligando de um a um. Vá se compreendendo, olhe para dentro de você e veja no você a que o você gostaria de se subjetivar. E a isso você aceita. É uma ideia muito próxima da do Nietzsche. O Nietzsche vai falar, eu tenho um dentro,
e quero evitar que o fora me atravesse com tudo. Fora o quê? Fora de mim. Tá certo? Então, o que eu tenho que fazer para cuidar de mim, segundo o Nietzsche Foucault fazendo um postulado aí dos dois? Para o Nietzsche, eu tenho, junto com Deleuze, eu tenho que dobrar as forças do fora e não permitir que as forças do fora me afetem e me atravessem. Tá certo? O Foucault diz assim: olhe o seu dentro, cuide do seu dentro, para identificar o que é seu mesmo, o que você quer. E não tenha problema. Se uma coisa vem de fora e você concorda com o que você é por dentro, deixe-te atravessar, deixe-te afetar. Mas não qualquer coisa. Não qualquer coisa. Né? Então, só para concluir de fato, tem um filme do Jerry Lewis, muito velho, né? Uma Seca, por acaso, acho que é esse o título. E tem uma senhora que o tempo todo assiste televisão. Né? E ela tem do lado dela, isso no filme, tem do lado dela tudo quanto é quinquilharia, né? de pipoca, vamos dizer assim, até água, celular, tudo que ela quiser. Mas só que nas suas embalagens. Então, na hora que dá a propaganda da pipoca, ela vai lá, pega a pipoca e come. Aí dá a propaganda do celular, ela larga a pipoca, pega o celular para olhar. Aí dá a propaganda do leite, ela pega o leite daquela marca e bebe. Tá certo? É isso que eu acho que a gente pode usar como metáfora. Não se deixar atravessar com tanta facilidade. Percebe? Porque a televisão nos atravessa com a propaganda a cada segundo. Goebbels ficaria extremamente feliz e Hitler teria dominado se a televisão fosse forte naquela época, não é? Então, eu acho que, por hoje, a ideia é apresentar para vocês, pelo menos para mim, esse sujeito, né? Por que o nome é sujeito, dentro da teoria de Foucault, e por que ele vai dizer que todo sujeito é pertencente a um regime de verdades. E a grande operação que ele faz ao final é: seja sujeito do seu sistema de verdades. Né? Porque o sistema de verdade é variável de acordo com cada regime de verdades. Então, seja sujeito do seu regime de verdade, não do outro. Né? Então, eu acho que essa seria a fala para começar uma conversa com vocês. Se ficou muito rápido, a gente vai conversando e tirando essas dúvidas que o corretor tem ficado. Tá bom? Nossa, você falou, a universidade é um sistema discursivo. Né? Eles ficam quietos, né? O discurso. Né? A gente fica sempre em dúvida quando tem o povo ouvindo a gente com tal quietude, se simplesmente eles estão aceitando e atravessando a cabeça deles, né, e eu estou agindo propagandisticamente, ou se elas estão conseguindo reagir por dentro, ou se elas estão simplesmente falando: não, essa conversa aí não me interessa nada. E, educadamente, ficam no silêncio. A gente não sabe. Então, a sociedade do discurso é basicamente a sociedade da universidade. Né? A gente só vê discurso e faz discurso, só produz discurso. Tá certo? Não sei se vocês querem fazer um intervalo, eu não sei se vocês querem começar a fazer pergunta, não sei, né, como que a gente caminha para aqui.